Qual o impacto que a responsabilização dos grandes geradores pode ter no setor de resíduos sólidos? Esse assunto é muito importante. É de fundamental importância aí na questão estratégica referente à corrupção na área de resíduos sólidos. Ele explica diversas coisas que aparentemente as pessoas, é porque o prefeito não sabe fazer, não sei o quê. Ele explica um monte de coisa que está por trás de algumas, digamos assim, falta de atitudes de alguns gestores que preferem então enterrar lixo do que aplicar política nacional de resíduos sólidos. Eu quero falar então com você sobre como a implementação, a responsabilização dos grandes geradores de resíduos pode resolver o problema, né? A implementação da indústria de resíduos sólidos em qualquer lugar do mundo, até do mundo, tá? Então a gente vai falar sobre isso aí. Veja bem. O que acontece quando a gente responsabiliza o grande gerador pela destinação do resíduo dele? O que significa isso na prática? Significa que antes a prefeitura era responsável por isso, o cara pagava uma taxa ou não, né? A empresa pagava uma taxa ou não, e aí ia lá uma empresa coletar o resíduo dele e levava para a destinação. Com a lei brasileira, né, ele deixou, na Europa também funciona da mesma forma, só que já há um certo tempo. A prefeitura deixou de ter obrigação de coletar aquele resíduo dos grandes geradores, ou seja, das empresas principalmente. Qual o fundamento disso, minha gente? É não usar o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, para coletar o resíduo das grandes empresas. Ora, se o contribuinte paga o imposto, o serviço tem que ser voltado para ele diretamente, e não para as empresas. As empresas pagam o imposto dela lá e ela tem um serviço referente a isso. No caso do contribuinte, a população, eu, você, a gente não deve pagar pela coleta, né, de resíduos, de lixo de grandes empresas. Não tem nada a ver isso daí, certo? Então, é esse princípio aqui que a política brasileira estabelece, seguindo o que faz também a política europeia. Agora vamos lá. O que acontece? O que significa isso na prática? Significa dizer para as grandes empresas o seguinte: olha, até hoje eu tenho coletado o teu resíduo, tá? E a partir de hoje, você que vai coletar ele e você que é o responsável por dar destinação a ele. Eu não quero ver o teu resíduo poluindo minhas ruas, minha cidade, meus rios. Eu quero que você comprove como é que você está fazendo essa destinação. Como é que se comprova isso para você que está aqui no treinamento? Exatamente com o PGRS, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Por isso que quando você trabalha num PGRS, você tem que colocar lá como é que está sendo coletado, como está sendo destinado. Tem que comprovar isso lá com atestado lá da empresa. Ó, a destinação foi feita para essa empresa aqui, é uma empresa legalizada, está tudo funcionando normalzinho. O que ela faz? Ela faz isso e aquilo outro. Então, é de responsabilidade tanto do consultor quanto da empresa que está contratando o consultor para escrever o PGRS, tá? Tudo isso está dentro, então, do PGRS. Tudo bem, então. Dando continuidade aí, agora vamos entender como essa medida pode criar uma indústria. É isso mesmo, gerar emprego para muita gente, criar uma indústria, criar serviços, estimular o surgimento de máquinas e equipamentos, todo o desenvolvimento, todo o setor, toda aquela economia que a gente sonha pode começar com a implementação, a responsabilização dos grandes geradores pela destinação de seus resíduos. Por quê? Já pensou sobre isso? Olha, no serviço público, para que uma empresa seja contratada, há um processo de licitação. Esse processo nós vimos em outro vídeo, que também implica, você vai ver ainda, que implica na questão da corrupção e todo aquele envolvimento. E aí ocorre que antes, como todo o resíduo era coletado por uma só empresa, uma ou mais empresas que estavam envolvidas ali no esquema, isso daí dificultava, porque essas empresas ganhavam dinheiro também para enterrar o lixo. Tipo assim, a prefeitura paga, sei lá, 50 euros, 100 reais, 200 reais para fazer para que uma empresa enterre o lixo, literalmente enterre lixo, né, dentro de um aterro sanitário. E aí de repente diz, não é mais para enterrar. Eu vou reduzir aqui a minha responsabilidade e agora o setor privado, ou seja, os grandes geradores vão poder fazer o que eles quiserem com o resíduo dele. E o que eles devem fazer? Eles devem fazer aquilo que está na lei, certo?
E aí vem a lei e diz ele tem que reciclar, ele tem que fazer tudo isso. Aí o que ocorre? Qualquer empresa, mesmo você aí que está me assistindo, pode abrir uma empresa de coleta, uma coleta especializada, por exemplo, em resíduos comerciais. Tá? Você abre uma empresa de coleta seletiva de resíduos comerciais, que é basicamente papelão e plástico. Olha a dica de negócio. E aí você vai lá no shopping center e oferece seu serviço diretamente. E se o shopping center te contratar, não precisa licitação, não tem burocracia, não tem nada. Basta que o shopping center seja legalizado, claro, e a sua empresa também, que seja habilitada a prestar aquele tipo de serviço. Aí o que ocorre, minha gente? Para onde você vai levar esse lixo também é importante. A lei diz que em último lugar você deve levar para um aterro sanitário, ou seja, você vai levar para onde? Para uma usina de reciclagem, ou então para uma cooperativa. Ah, não tem, exatamente aí começa o negócio. Quando não tem ou quando tem, se já tem, você vai fortalecer esse empreendimento levando mais material para lá. E se não tem, você pode fazer uma reunião empresarial e chamar essas pessoas para abrir. Olha, eu estou coletando aqui, eu tenho uma empresa de coleta e realmente surgiu aqui uma oportunidade muito grande da gente abrir uma empresa de reciclagem. Quem sabe você pode ser sócio, se você for dono da empresa de coleta, você pode ser sócio também de uma recicladora, de uma central de triagem, de alguma coisa, entende? E aí surge o primeiro empreendimento. Ao surgir esse empreendimento, você vai precisar contratar pessoas. E aí surge a geração de emprego. Ao fazer o empreendimento, contratando pessoas e analisando a viabilidade econômica daquilo ali, surge um negócio. E aí surge, então, as oportunidades de negócio para investidores, empreendedores, né, assim como você. Só que para manter esse processo, você precisa de tecnologia. E aí surge a demanda por mão de obra qualificada, que vai estimular o crescimento dos institutos de ensino, as escolas técnicas, universidades, que vão ter que se especializar porque tem uma indústria ali naquela cidade, naquela região que está oferecendo determinado serviço no processamento que precisa de gente qualificada para aquilo ali, percebe? E aí há um forte estímulo. E isso vai fazer, a consequência desse empreendimento é que as ruas vão ficar mais limpas, porque o material que está sendo processado ali deixa de parar nas ruas, percebe? E aquilo ali vai crescendo, crescendo, crescendo. E ao crescer, o Ministério Público fazendo cumprir a lei, obrigando o gestor público a cumprir a lei, ele tem que ver o seguinte, ele tem que fazer isso, é obrigação do Ministério Público, obrigação, não é escolha, é obrigação. Havendo uma usina de reciclagem de papel no município, nenhum papel, mesmo que a prefeitura pague alguém para coletar, mas essa empresa de coleta não pode levar para o aterro sanitário. Ela tem que destinar, conforme o artigo 9º da Lei 2.305 no Brasil, tem também a correspondente na Europa, para a usina de reciclagem. Ah, mas é mais caro. Não interessa. A lei diz que tem que levar para lá. Não interessa se é mais caro ou mais barato. Entendeu? Está fora de cogitação isso aí. Não entra isso. Não tem nenhum ponto lá na lei que está dizendo, ah, mas se for mais caro, então pode levar para o aterro. Não, não. Nessa questão aqui, não há essa variação. Claro que a gente deseja que fique mais barato, mas não há essa limitação. Se tem uma usina de reciclagem de eletrônicos, tem que levar para lá e não mais para o aterro. Se tem usina de reciclagem de construção civil, tem que levar para lá e não mais para o aterro. E assim por diante. Você percebe que, ao começar no setor privado, essa indústria acaba se expandindo e pega todo o setor público também? São processos, são fases. E essas fases, minha gente, não pense que no Brasil vai ser diferente. Não, na Europa, na Alemanha, todos esses países também experimentaram exatamente esse mesmo processo. Ao criar a lei, na Alemanha e em outros países aqui da Europa também, eles experimentaram o processo. Primeiro começa com uma empresinha pequena de coleta, e aí ele junta ali com os outros empresários e abre uma usina de reciclagem, um biodigestor, alguma coisa assim, né, a depender do material que ele está coletando, e aquilo ali vai crescendo, vai se espalhando e domina, aquilo acaba engolindo o setor público. Não há saída. Esse é o caminho. Agora, entendendo isso aqui, né, muito bom que você entendeu, é hora de você pensar o seguinte: qual o motivo da falta de emprego na área de meio ambiente? Para quem profissional de gerenciamento. É justamente o não cumprimento dessa responsabilização aí. Porque se não cumpre, não precisa de gente para resolver o problema. Ao não cumprir, né, a situação fica resolvida, porque tem só aquela empresa e tem um aterro sanitário. E acabou, não cumpre.
Você que é engenheiro ambiental, você que é engenheiro sanitário, qualquer profissional, advogado da área ambiental, você só tem emprego se a lei for cumprida. Então é de interesse de todos nós, de meu interesse, seu interesse, que essa lei seja cumprida. E é preciso desmascarar quem está inventando desculpa para não cumprir isso daí. No outro vídeo eu vou falar para você esse processo de corrupção, né? Porque veja, o prefeito que tem um esquema junto com uma empresa lá de destinação, ele não vai querer responsabilizar o grande gerador. Ele prefere pegar o dinheiro do imposto do povo para pagar, para coletar o das empresas, grande gerador e tudo mais, porque tudo que ele paga para essa empresa, ele recebe um percentual de propina. Percebe? E aí? Enquanto o prefeito estiver ganhando, você está desempregado. Percebe esse detalhe? Então a gente tem que fazer o negócio. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer pressão, a gente vai observar as leis, observar o que está acontecendo, os decretos municipais, você tem que acompanhar o que está acontecendo no seu município. Não pode deixar à toa, porque se deixar à toa como sempre foi, certo? Eles vão dizer o quê? Não tem tecnologia, e você sabe que tem tecnologia. Aqui você vai aprender a fazer mapeamento, então você vai cruzar esse mapeamento com as informações dadas e você vai ver que não é verdade. Por que não é verdade? Porque tem alguém embolsando dinheiro e essa pessoa está tirando o seu trabalho, está tirando os seus clientes, a sua consultoria, o seu sucesso como empreendedor e tirando o direito de você de sonhar para trabalhar por um mundo melhor. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai peitar esse povo de frente? Não. Pode morrer? Pode. Se você empatar o cara de ganhar dinheiro, pode morrer. Claro que pode morrer. Esse povo é perigoso. Máfia do lixo, esse povo todo. Tá? Como é que você vai fazer? Sutilmente. Sutil. Nas redes sociais, você vai construindo autoridade, você vai elogiando uma coisa, criticando outra, como nós já fizemos, né? Então você vai construindo esse processo. Publica um artigo sobre os benefícios que isso pode ter, sempre sutil. Não precisa bater de frente, citando o nome dos caras lá e tudo, entendeu? Sutil. A gente tem que informar, de alguma maneira, a gente tem que chegar no Ministério Público, se você tem esse contato, chega com ele e conversa. Porque essa é uma esperança direta, faz uma denúncia anônima, entendeu? Mas é preciso esclarecer, levar informações para a internet que faça com que o Ministério Público entenda e perceba isso, como funciona. A questão do mapeamento é fundamental. Se você faz uma palestra para o Ministério Público, mostra o mapeamento e mostra o que já poderia ser feito na sua cidade, sem ter que gastar dinheiro extra, só com as indústrias que já existem, aí você já desmantela boa parte dessa máfia. Você entrega para o Ministério Público. Essa é a função do Ministério Público, combater isso. Então, meu amigo, alimente, né? Alimente aquele guerreiro que vai lutar por uma coisa que vai lhe beneficiar diretamente. Percebe? Então, esse trabalho ele precisa ser feito de divulgação. Escreva no seu LinkedIn, lá você tem uma área que você pode escrever postagens, então escreva lá no seu LinkedIn e faça alguma coisa. Se você ficar parado, você vai ficar desempregado. É preciso fazer alguma coisa. Claro, eu estou te ensinando aqui dentro do treinamento várias oportunidades de negócio, mas quanto mais a gente trabalhar juntos, pessoal, nessa questão, mais a gente vai conseguir, então, combater a corrupção que tira o emprego de tanta gente, né, por causa da não necessidade de mão de obra qualificada para trabalhar nesse mercado. Eu fui claro. Então perceba agora também aquele marketing pessoal que a gente está fazendo. Além do marketing pessoal, existe também uma forte promoção do setor de resíduos e a gente, por pressão interna, eu junto com você, todo mundo publicando e causando e botando opinião e mostrando como é que é certo, criticando como é que é errado, todo mundo junto, se alimentando nesse processo, a gente vai levar os nossos países, aí, a depender de onde você está, a libertar desse processo de máfia. Isso vale para qualquer lugar no mundo, inclusive na Itália, tá? Onde é super perigoso. Tá? É super perigoso. Então, em outro vídeo eu vou falar para você sobre essa questão da Itália, máfia da Itália, o que aconteceu, e para você ficar de olho para que talvez isso não aconteça também no seu município, no seu país, na sua cidade. Tudo bem? Então é isso aí. Não deixe de fazer os exercícios, tá? Principalmente os exercícios das redes sociais, porque é aí que você vai construindo essa autoridade, a gente vai trabalhando e blá, 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 blá. E a gente se vê então na próxima aula. Até lá, eu te espero lá então. Vamos lá.